acho que o luto mais significativo que eu tive na minha vida, e foi, acho que um dos primeiros, foi o do meu pai. Meu pai faleceu em 2014, eu contei um pouco essa história no blog Morte Sem Tabu, na Folha de São Paulo, vocês podem ler lá. E essa morte do meu pai ressignificou, porque antes da morte dele eu estava me preparando para fazer um intercâmbio, e Esther sabe, né, a gente que está do lado de cada ponte, nas periferias, essa oportunidade, né, ela vem a duras penas, né, então foi um sonho coletivo, sonhado junto ali com o meu pai, com a minha família toda, e 20 dias antes, né, um mês antes de eu ir para Dublin, na Irlanda, o meu pai faleceu. E foi do nada, né, ele não estava apresentando uma doença especificamente, mas quando ele começou a sentir dores, foi uma diabetes muito alta que ele teve. Meu pai também, agora eu consigo entender que ele teve um quadro de depressão, um quadro de alcoolismo, mas o alcoolismo, muitas vezes, ele não é tido como alcoolismo se a pessoa continua trabalhando, não briga com ninguém. Meu pai sempre foi um cara muito tranquilo, uma relação ótima com ele, só que ele sempre bebeu todos os dias, né? E a gente não entendia isso, né? Então, eu acho que é até importante falar para a gente ir observando esses sinais. Enfim, esse luto, então, eu vivi parte, né, dos primeiros meses desse luto no meu intercâmbio, onde, né, eu trabalhei como au pair e tal, e eu também aprendi inglês lá, e foi a primeira vez que eu me coloquei perto dessa língua, e era como se eu estivesse vivendo, renascendo, Tom. Então, eu estava renascendo num outro país, sem pai, sem mãe ali por perto, e vivendo um luto ao mesmo tempo. E isso foi muito difícil, mas importante para o meu crescimento enquanto pessoa, e até para olhar para essa questão do luto, né? Então, durante esse tempo foi bastante, né, complexo, mas eu também me permiti olhar para isso. Eu sei que cada pessoa, né, vai ter um tempo para poder olhar. Eu tive essa possibilidade de olhar para essas dores, e como que eu fiz isso? Foi escrevendo. Então, todos os meses, eu escrevi um texto para o meu pai. Então, memória é uma coisa que é atravessada muito, né? Eu sou escritora, sou jornalista, então, eu me apego muito à memória para contar as histórias de pessoas que morreram, né? Então, para mim é muito importante, a escrita, ela apareceu assim como um processo terapêutico mesmo. Então, contar a história do meu pai, conversar depois com os meus tios, que sabiam de histórias que eu ainda não conhecia, dividir até com outras pessoas, mesmo nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, fez com que eu me sentisse mais abraçada. Então, foi muito importante para mim escrever. E eu escrevo até hoje sobre o meu pai. Vocês podem entrar lá, vocês vão ver que eu vou escrever sempre sobre o meu pai. E aí, depois da morte do meu pai, acho que até pelo fato de não saber lidar muito com esse luto, o meu tio faleceu um ano e 3 meses depois. E essa morte do meu tio também foi seguida de depressão, alcoolismo. 1 ano e meio depois, a minha tia, companheira dele, morreu de pneumonia, e que a gente sabe que é uma doença, as doenças que afetam, né, os pulmões, estão ligadas também, né, de alguma maneira à tristeza, né, e se tiver alguém que entende sobre isso, pode falar, mas elas estão ligadas. E, bom, depois de 2 anos a minha avó, e agora mais recentemente meu primo também de câncer. Então, assim, foram basicamente 5 lutos nos últimos anos, antes um pouquinho da pandemia, né, o meu primo, ele faleceu, foi no começo de 2020. E aí, são lutos muito difíceis, porque são pessoas de dentro da minha casa, né, eu cresci com meu primo, meu pai, os meus tios, esse casal de tios que faleceu, eles moravam, e é difícil, às vezes você fala no presente, isso é uma questão, a linguagem, ela demora mesmo, né, para você se adaptar. Cognitivo. É muito tempo até. Mas eles são como os meus pais, né? Eu costumo dizer, e na periferia é muito comum também, que você seja criado por vários pais, várias mães. Nós somos herdeiros, né, dos quilombos, dos aldeamentos. Então, assim, as periferias são, né, tem um pouco de quilombo, tem um pouco de aldeia. E eu fui criada por muitos pais, muitas mães, pela minha avó também, né? E então, a forma como eu atravesso os meus lutos é muito pela escrita, é muito pela memória. E a minha avó, por exemplo, é uma mulher que ela
não escrevia, não lia, né? Então, tudo foi me passado pela oralidade. O que a gente sabe, né, Esther, também, a oralidade sempre foi uma ferramenta de sobrevivência para as populações negras. Então, a gente se apegar a isso e agora poder escrever, né? Então, eu escrevo, utilizo a memória para falar sobre esses lutos, para falar sobre essas lembranças todas, também é um jeito de passar por isso, de sobreviver ao meu modo, né? É claro, né? O Tom ali no Infinito, vocês fazem todo um trabalho de mostrar os vários lutos e várias formas de passar por isso, né? Mas no meu, a escrita aparece como uma potência. Uhum. Que incrível, que incrível. Realmente, a escrita, porque você, quando você está escrevendo, né, você está se ouvindo, você está elaborando, e daí você se espelha, e quando a pessoa lê, ela se Sim, vê refletida naquilo, exatamente. ou não, e quando ela não se enxerga, daí ela acaba se enxergando de uma outra forma, então é bem, bem poderoso isso.